Olá, famílias, tudo bem? A gente está chegando ao fim, né, da nossa série de vídeos sobre codependência. Obviamente, mais para frente, a gente está sempre falando sobre esse assunto, mas dentro dessa nossa proposta, né, de fracionar a entrevista com a doutora Andressa, né, nós chegamos no último vídeo agora. As famílias que estão chegando, né, agora, as que entraram recentemente, que não tiveram a oportunidade de ver essa série de vídeo completa. Se tiver alguma dificuldade de acessar o YouTube, o nosso canal, pode estar entrando em contato no particular, tá? Vou estar passando o link dos vídeos anteriores a esse último vídeo. Então, nós estamos falando, né, sobre a codependência e da importância da família entender um pouco mais sobre o assunto, a importância da família identificar alguns comportamentos de codependência. A codependência ela também é uma doença emocional que atinge a família decorrente do uso, né, de droga do seu familiar, ou seja, através da dependência do seu familiar, a família também adoece. E essa série de vídeos ela teve o intuito de orientar as famílias, trazer conhecimento. E eu sei que até aqui foi muito bom. Tenho certeza que esse último vídeo também ele vai ser muito importante, embora ele seja bem menor, né? Nós vamos colocar o pedaço que sobrou da entrevista e depois, né, amanhã ou no outro dia eu venho fazer um vídeo pontuando algumas partes bem interessantes, né, das quais eu fiz as anotações para também estar orientando as famílias. Então, muito obrigado por todas as famílias que viram, que curtiram, que se inscreveram, que compartilharam o nosso vídeo. O nosso intuito, o intuito da Base do Oleiro é levar a mensagem, né, da recuperação, tanto aos dependentes químicos que ainda sofrem, quanto às famílias também. Então, que esse vídeo, né, você tem toda a liberdade de compartilhar ele, mandar para quem você conhece, que sabe que tem algum problema semelhante, parecido na família, tá bom? As famílias estão autorizadas a fazer isso. E eu agradeço a todos de coração. Então, vamos lá para o nosso último vídeo. Lembrei de uma outra situação aqui. Famílias que aceitam o uso de droga dentro de casa só para que o filho não esteja usando na rua com medo dele morrer, mas dentro de casa, geralmente eu escuto assim, mas pelo menos dentro de casa eu estou vendo, estou tendo acesso a ele, estou vendo que ele está bem, entre aspas, né? Porque está usando droga não está bem nunca, né? Mas também é uma codependência, né? Famílias que vão à biqueira, levam o filho, ou até mães que vão na biqueira, o filho fica em casa, a mãe vai na biqueira e pega uma dose da substância de preferência do seu familiar e volta para casa e dá para ele. Vamos lá. Se você é um familiar, um codependente, que já fez isso ou que faz isso, é razoável isso? É só essa pergunta que eu quero deixar. É razoável você ir comprar drogas para o seu filho? É um buraco sem fim. Não há uma quantidade que ele vai ficar tranquilo e calmo. Só vai aumentar. E você está contribuindo para a doença do seu filho. Não aceite. O dia que seu filho usar drogas, alguma substância psicoativa na sua frente, ele rompeu uma barreira extremamente importante. A barreira do respeito e do pudor. Porque tem coisa que não se faz na frente do pai. Ah, Andressa, mas tem filho que usa com o pai. Esse pai também está doente, né? Com certeza. Então, são dois dependentes químicos. Duas pessoas que estão passando problema. Internar os dois, né? E aí que tá. Então, se você participa do uso do seu filho em algum nível, você precisa procurar ajuda urgente. Isso ultrapassou o bom senso. Nenhum pai, em sã consciência, no seu estado normal, mental, vai aprovar que seu filho, que está se destruindo numa substância, faça uso. Então, não aceite, não compactue com isso, porque eu sinto informar, não haverá um limite, não haverá fim. É progressivo. Não tem. Sim. Você não vai chegar, ele vai usar essa quantidade, ele vai parar. Não vai. Ele pode parar por um dia,
No dia seguinte vai estar lá. Ele pode parar por uma semana. Ele pode parar por um mês. Ainda assim, Luciano, não tem... Isso é muito importante. É uma informação para as famílias. Dá tempo? Dá, né? Dá. É uma informação importante para a família. Não existe um período de tempo para a gente colocar, se usou dia sim, dia não, se usou todo dia, é dependente químico. Se usou uma vez por semana, é dependente químico. Nós não temos essa abertura. Eu conheço pessoas que se encaixam nos critérios de transtorno por uso de substâncias, que só fazem uso de 3 em 3 meses. Essa pessoa, ela tem o transtorno por uso de substância, a dependência química, só que o período de uso dela é de 3 em 3 meses. Ah, Andressa, mas então tá tudo bem. Não, porque os critérios também colocam lá sobre não conseguir cessar o uso. Cessar Exatamente. é parar definitivamente. Definitivamente. Se tornar abstêmio, né? Exatamente. Então, essa pessoa... É bem importante ter isso em mente, porque às vezes o critério... ele só usa crack uma vez por mês, então tá tudo certo. Não tá tudo certo. Ele pode ter criado um padrão de consumo, um período de consumo, que para ele ali está funcionando, mas e todos os outros critérios de os prejuízos sociais de saúde, de relacionamento financeiro que isso traz, né? Então, os outros critérios eles precisam ser avaliados também. E não apenas a quantidade de dias que ele consegue fazer o intervalo entre um uso e outro. Tá? É bem importante ter isso em mente, apesar de não ser um assunto de codependência. Sobre a codependência, então, é extremamente importante que as famílias busquem, porque esse controle excessivo sufoca o codependente. Muitas vezes, o codependente ele está com boa vontade, ele está com motivação para mudança, e ele chega em casa e a mãe, o pai, a irmã, os familiares continuam tratando ele do mesmo jeito que tratavam antes dele estar no tratamento. Então, antes dele ir para uma clínica, antes dele fazer terapia, porque o único tratamento não é a internação, né? É possível que uma pessoa faça tratamento fora de uma clínica também. A clínica seria o ambiente controlado, que é o que se usa mais em últimos casos e não deveria, né? Deveria ser utilizado antes. Mas a pessoa está se tratando e a família que não tratou o sentimento de tristeza, raiva, medo, culpa, vergonha, continua ali com aqueles sentimentos e acabam colocando esses sentimentos para fora no dia a dia, mesmo quando o outro está fazendo o seu melhor dentro de um tratamento. Entendi. Então, é muito importante que a família se trate para receber esse ente querido que está em tratamento. Porque, senão, você, com o seu controle, pode botar o tratamento a perder. Não dá para ficar tratando ele na rédea curta. Você, é claro, tem que fazer alguns combinados. O familiar tem que... Para ele se sentir seguro, ele tem que ter alguns combinados, ele tem que ter algumas regras, mas não é fazer escolhas pelo seu filho, pelo seu ente querido. É deixar ele responsável pela própria vida. Tá? Tá certo. Tá, acho que a gente está no final, né? Acho que a senhora quer fazer uma indicação, né? Quero. Eu adoro indicar filmes, eu vou pedir pessoal. para o pessoal da produção já preparar ali. Enquanto a senhora fala, ele... Eu adoro indicar filmes. E existe esse filme que eu quero indicar. Tá aí na tela já? Tá. Tá na tela. Crimes de Família. Gente, esse filme é um filme incrível para se falar sobre codependência. Então, o que nós chamamos na psicologia de um crime de um filme de crescimento pessoal. Então, é sobre uma mãe que acompanha o filho dependente químico e o protege de todas as situações possíveis. Então, o filme passa paralelamente com dois crimes acontecendo. Um crime da empregada e o crime praticado pelo filho. E essa mãe, o filme mostra até onde uma mãe codependente pode chegar para defender, para controlar, para
para vivenciar a codependência com o filho. Esse filme é extremamente interessante, é um filme argentino, eu indico para as famílias, tem na Netflix, tá? Ah, que beleza. Então assistam, que vai ajudar bastante a entender um pouquinho mais a codependência. É Crimes de Família, né? Crimes de família. Então tá. Famílias, então tá aí a dica da doutora, né? Tem na Netflix, na internet, procurem, assistam. E eu quero encerrar dizendo que a codependência é sério. Como a doutora falou, é um buraco que parece que não tem fim, né? E orientar as famílias o seguinte, quando o seu filho está internado, como a doutora falou, quem está se tratando é ele. A família também precisa aproveitar esse tempo, né, para se tratar. Uma mãe que parou de viver a sua vida e vive a vida em função do seu filho, que é usuário de droga, passar a viver a sua própria vida, passar a sentir as suas próprias emoções, que ela perdeu durante esse período. Tá? Agora a gente vai fazer o encerramento. Eu gostaria de agradecer a todos, né, pela audiência, principalmente as famílias, né, que nos acompanham ali na Clínica Navazo do Oleiro. Um grande abraço a todos. Sexta-feira que vem, o pastor Lucas vai estar trazendo uma mensagem de Deus, né, para a sua vida. E na outra sexta nós vamos estar aqui voltando, né, para falar sobre dependência química. Então, meu muito obrigado a todos. Obrigado, doutora, também, por disponibilizar o seu tempo. Tá Obrigada, Lu. Tá? E que Deus abençoe a todos e até sexta-feira que vem.